Caros ouvintes, eu peço desde já perdão porque eu errei na edição deste último capítulo. Talvez, inclusive, em outros áudios eu tenha cometido o mesmo equívoco na hora da edição e peço perdão por isso. Esse equívoco não voltará a ocorrer, ninguém me avisou, hora alguma. De toda maneira, depois de 1 hora, o áudio fica normal, aveludado como esticar. Mas na primeira 1 hora de leitura, infelizmente, o áudio não está na qualidade que eu gostaria e que vocês merecem receber. Peço perdão por isso, me perdoem, não voltará a acontecer. Muito obrigada pela compreensão e paciência. Alquimia. Uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Gustav Jung. Por Marie-Louise von Franz. A tradução é de Álvaro Cabral. Editora Cultrix. E você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. É um livro belíssimo, uma belíssima edição que contém várias ilustrações. Reiteradamente eu já disse isso. Vale a pena tê-lo em mãos pelas ilustrações, pelas legendas das ilustrações e também notas, etc. Então, quer dizer, ele não tem notas de rodapé em si, mas tem as notas das imagens, né? É isso que eu quero dizer. As notas das imagens, etc. Então, vale a pena ter este livro em mãos. É uma belíssima edição de fato, páginas amareladas, etc. De qualidade. É um livro de qualidade. E caso você também goste do meu trabalho, pense que meu trabalho também seja de qualidade e queira que ele tenha uma qualidade cada vez maior, inclusive, venha auxiliar o que aqui é feito. Centavos serão muito bem-vindos para isso. Esses centavos podem ser doados via Pix, apoia seu vaquinha. Se cada inscrito doasse 50 centavos ao mês, apenas R$6 ao ano, por cada obra que já ouviu aqui, ou vídeo, 50 centavos apenas ao mês. Se cada um fizesse isso, cada um cumprindo a sua parte, caso o meu trabalho valha R$6 ao ano, seria o suficiente para levar uma vida digna, fazendo isso e muito mais. Pensem sobre. Mas caso não tenham 50 centavos ao mês para doar, caso pensem que esse trabalho não vale tudo isso, então, enfim, são convidados a contribuir, curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, pelo menos isso, que é de graça, não é verdade? Comentem, nem que seja um ponto, etc. Qualquer coisa, mínima que seja, realmente fará muita diferença de fato. Para quem também não quer fazer doações financeiras, ou enfim, não quer passar em branco o que aqui é feito, simplesmente curtindo e compartilhando, também pode me auxiliar comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Comprando diretamente as obras, você também fará parte deste trabalho que aqui acontece. Dê uma olhada na lista, intere-se. E também é possível ajudar o canal tornando-se membro. Clique no Seja Membro, saiba mais. As mensalidades começam a apenas R$1,99 ao mês. E digo apenas porque eu realmente penso que meu trabalho vale mais do que isso. Ainda que eu entenda que nem todos podem contribuir com mais do que isso. Muito obrigada a todos que contribuem de alguma maneira. Como eu disse, qualquer centavo faz muita diferença e faz mesmo. Obrigada a todos os poucos e bons que permanecem ajudando a manutenção desse canal e possibilitando que as coisas aqui tenham saído de um começo tão difícil e tão precário para uma evolução um pouco mais coerente com o que eu gostaria de apresentar-vos de fato. E deixo meu especial agradecimento, por fim, a Adriana Machado. Adriana, você que nos comprou este livro, muito obrigada. Que Deus te abençoe, que seu trabalho seja abençoado. Espero que este livro tenha feito diferença. E falo feito no passado porque estamos já na última palestra. Então, espero que tenham gostado da leitura deste livro. Eu gostei, não sei vocês, mas fiquei muito feliz
com este belíssimo presente. Então, Adriana, muito obrigada. Como dito, seguimos para a 9ª e última palestra. Aurora Consurgens. Obrigada a todos pela presença. Estamos no meio do processo circular em que cada capítulo do texto que estamos analisando parece começar com uma situação semelhante, para usarmos uma expressão alquímica com um nigredo. Depois uma descrição de certo tratamento da matéria e no final de cada capítulo há um aspecto do albedo. Ele é mostrado primeiro na forma de uma nuvem negra que cobre a terra e a alma, ou mulher, que é redimida por ele. E depois apresenta-o na forma de um dilúvio que envolve a matéria e de uma mulher que traz e depois volta a expulsar a morte. Após o que aparece a pérola branca. No capítulo anterior que comentamos, o nigredo assumiu a forma do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, e de que mais tarde as filhas de Jerusalém e de Sião são redimidas. O processo foi descrito ou como um processo de lavagem, a matéria é lavada repetidamente, ou na forma de uma unção com a água da igreja, o crisma, de modo que o poder da penetração é inculcado no objeto tratado, e assim por diante. O grande problema consiste em saber que o objeto é tratado. É dito às vezes que a prima matéria é a matéria tratada no processo alquímico, mas depois, pelas expressões usadas, fica claro que é a sabedoria de Deus, que por assim dizer caiu na matéria e com ela se identificou. Mas logo é também às vezes o próprio autor, pois ele fala na primeira pessoa, estou chorando na noite. Temos de concluir daí que o espírito da matéria e o autor estão às vezes contaminados. A diferença entre os dois é toldada, e o alquimista tornou-se literalmente idêntico ao objeto místico que ele está cozinhando em seu recipiente. Isso faz fronteira com um estado psicótico, ou fica muito próximo deste, quando é típico que a consciência do ego seja tragada ao tornar-se idêntica a certos complexos do inconsciente, geralmente de natureza arquetípica. Isso também ocorre no que o Dr. Jung chama de psicose voluntária, ou seja, na imaginação ativa. Portanto, não sabemos nem podemos julgar pelo texto se estamos diante de uma psicose involuntária ou do que poderíamos classificar de psicose voluntária, ou seja, de um produto dessa forma de meditação. Se minha hipótese é correta, e se esse documento foi escrito por São Tomás de Aquino em uma luta contra a morte, então essas duas afirmações não são verdadeiras. Mas existe uma terceira possibilidade, que neste caso é a irrupção de um conteúdo arquetípico do inconsciente, a que não podemos chamar de episódio psicótico, mas antes, uma invasão pré-mortal do inconsciente, por assim dizer, que também pode assumir formas semelhantes, alcançadas não por meditação, mas por uma súbita penetração do inconsciente coletivo no sistema mental muito racional de uma personalidade incomum. Portanto, esses capítulos mostrariam como, na luta com a morte, a personalidade ainda tenta assimilar esse choque, digeri-lo e encontrar uma atitude certa em relação a ele, integrar o conteúdo que surgiu de repente. Essa é a minha hipótese em face do texto. Não é mais do que uma hipótese. Posso apenas dizer que é provável, mas não posso apresentá-la como uma certeza. Eis o capítulo seguinte, abre aspas. Aquele que faz a vontade de meu Pai e abandona este mundo no mundo, sentar-se-á comigo no trono de meu reino acima da cadeira de Davi e dos tronos do povo de Israel. Essa é a vontade de meu Pai, que possamos ver que Ele é verdadeiro e que nenhum outro existe, que dê abundantemente, sem restrições nem hesitação a todas as nações em boa verdade, e seu único Filho gerado, Deus dos deuses, luz das luzes, e do Espírito Santo, que fluiu de ambos e é coigual com o Pai e o Filho. Pois no Pai é eternidade, e no Filho, igualdade, e no Espírito Santo, a união da eternidade e da igualdade. Portanto, se diz, tal o Pai, assim o Filho, e assim o Espírito Santo. Esses três são um, a saber, corpo, espírito e alma, pois toda a perfeição se funda no número 3, isto é, em medida, quantidade e peso. Pois o Pai é feito de ninguém, o Filho é feito do Pai,
e o Espírito Santo proveio de ambos. Ao Pai atribuiu-se a sabedoria, pela qual ele rege e coordena todas as coisas com moderação, cujos caminhos são incompreensíveis e cujo julgamento está além da compreensão. Ao Filho atribuiu-se a verdade, mas com a implicação de verdade concretizada, visto que quando morou entre nós, aceitou ser algo que ele não era, Deus perfeito, mas ao mesmo tempo homem saído de lombos humanos e alma racional. Obedecendo à ordem de seu Pai e sustentado pelo Espírito Santo, ele redimiu o mundo perdido pelo pecado dos pais. Ao Espírito Santo atribui-se o amor que transforma todas as coisas terrestres em celestes, e isso em 3 aspectos, batizando-as no rio, com sangue e em labaredas chispantes. No rio ele vivifica e purifica, lavando toda a sujeira e eliminando tudo que na alma está enfumaçado. Como foi dito, tu frutificas as águas para a vivificação das almas, pois a alma alimenta todos os seres vivos. Portanto, a água que jorra do céu inebria a terra que recebe o poder pelo qual todos os metais podem ser dissolvidos. Por isso a terra deseja água, dizendo: envia teu pneuma espiritual, isto é, água, e ela será renovada. E recria a face da terra, pois sopras tua aura sobre a terra e a fazes tremer. E quando tocas as montanhas, elas fumegam, mas quando batizas em sangue, alimentas. Como foi dito, a água da bem-aventurada sabedoria alimentou-me, e seu sangue é verdadeira poção, pois a alma está localizada no sangue. Como diz Sênior, a alma permanece imersa em água que é semelhante a ela em tepidez e umidade, e na qual toda a vida consiste. Mas quando ele batiza com fogo vivo, então despeja-o na alma e dota-a com a perfeição de vida, pois o fogo modela e aperfeiçoa o todo. Como está escrito, ele sopra em suas narinas seu hálito vivificante, e o homem que antes estava morto converte-se numa alma viva. O primeiro, o segundo e o terceiro efeitos são testemunhados pelos filósofos que dizem: a água conserva o embrião durante 3 meses dentro do ventre, o ar alimenta-o e sustenta-o por 3 meses, e durante os últimos 3 meses o fogo o preserva. E a criança não virá à luz antes de cumprido todos esses meses, mas então nascerá e receberá a vida do sol, o ressuscitador de todas as coisas mortas. Portanto, isso é atribuído a esse Espírito, por causa da sua perfeição e da sétupla dádiva decorrente dos 7 poderes em seu efeito sobre a terra. Fecha aspas. Este é um capítulo muito extenso, de modo que saltarei parte dele. Primeiro, ele aquece a terra, etc. Abre aspas. Como foi dito, o fogo penetra e purifica pelo seu calor. E Khaled Minor diz: aquece a frialdade de um com o calor do outro. Como diz Sênior, coloca o masculino sobre o feminino, isto é, o calor sobre a frialdade. E em segundo lugar, o Espírito extingue o fogo interior, do qual o profeta diz: o fogo foi aceso em sua assembleia e a chama consumiu os ímpios da terra. E Khaled Minor extinguiu o fogo de um com a frialdade do outro. Fecha aspas. Fazem-se mais algumas citações que significam a mesma coisa, isto é, que o fogo tem de ser apagado com fogo. Abre aspas. Em terceiro lugar, o Espírito amacia e liquefaz a dureza da terra. Enquanto isso, ele divulgará sua palavra e produzirá a liquefação. Seu pneuma soprará e a água fluirá. E é dito em outro lugar, a mulher dissolve o homem, assim como o homem congela a mulher. Isto é, o Espírito dissolve o corpo e amacia-o, e o corpo deixa o Espírito solidificar. Em quarto lugar, o Espírito ilumina, pois elimina toda a escuridão do corpo, tal como é expressa no hino. Purificai a escuridão horrível de nossa mente. Deixai que os sentidos sejam iluminados. E o profeta diz: ele os guia a noite toda na luz do fogo, e a noite será tão clara quanto o dia. Como Sênior também observou, ele torna brancas todas as coisas negras e vermelhas todas as coisas brancas, pois a água embranquece e o fogo dá luz. E no livro da quintessência está escrito: tu contemplas uma luz maravilhosa nas trevas.
Em quinto lugar, o espírito segrega o puro do impuro, pois elimina todas as coisas acidentais da alma, os vapores e os maus odores. E como foi dito, o fogo separa o que é diferente e agrega o que é semelhante. Por isso o profeta diz: Tu provaste no fogo, e nenhum mal foi encontrado em mim. E Hermes diz: Separarás o denso do sutil e a terra do fogo. E Alfídio diz: A terra torna-se líquida e é transformada em água. A água torna-se líquida e é transformada em ar. O ar torna-se líquido e é transformado em fogo. O fogo torna-se líquido e é transformado em terra glorificada. E esse efeito é o que Hermes quer dizer quando afirma em seu segredo: separarás a terra do fogo e o sutil do denso. E isso deve ser feito regularmente. Em sexto lugar, o espírito ergue o que é baixo, pois traz à superfície a alma que está escondida na profundeza da terra, sobre a qual o profeta diz: Ele liberta os prisioneiros em seu poder. E também libertaste minha alma do mais profundo inferno. Isaías também afirma: O pneuma do Senhor me ergueu. E os filósofos dizem: Quem quer que possa tornar o oculto visível, compreende o trabalho todo. Quem quer que conheça o nosso cambar, isto é, o fogo, é um verdadeiro filósofo. Em sétimo e último lugar, ele concede o espírito vivo, espiritualizando pelo sopro o corpo terreno, do qual se diz: Espiritualizaste o homem pelo teu sopro. E Salomão diz: O Espírito de Deus encheu a terra. O profeta também diz: E através do pneuma de sua boca existe toda a sua glória. E Razes diz, em A Luz das Luzes, um texto arábico: O pesado só pode ser erguido pelo leve, e o leve só pode ser vergado pelo pesado. E no Turba, que é outro texto, é dito: Fazei o corpo incorpóreo e o sólido volátil. Tudo isso é feito com o nosso espírito, pois só ele pode purificar o que foi concebido de semente impura. Não dizem as Escrituras: Levanta-te e serás puro? E Naamã foi instruído para mergulhar 7 vezes no Jordão, quando ficaria limpo. Pois há um só batismo para a ablução dos pecados, como testemunham o credo e os profetas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito da doutrina diz aos filhos da ciência do efeito do sétuplo Espírito, de que as Escrituras estão repletas. E aqui os filósofos aludem nestas palavras: Destila-o 7 vezes, quando terás cumprido a separação de toda a umidade destrutiva. Fecha aspas. O leitor provavelmente terá ficado impressionado pelo fato do tom desse texto não ser mais estático. De tempos em tempos, há belas citações poéticas, mas de um modo geral o tom desse capítulo é um tanto monótono. E no começo, como se notou, por certo, há uma repetição quase literal do credo do símbolo: Pai do Filho, luz das luzes, Deus e homem, etc. Pode variar em expressão nos vários credos, mas não há grande diferença. Aqui, naturalmente, temos a versão católica. Como se recordará, no início do processo houve uma invasão positiva e irresistível da sabedoria de Deus, a quem o autor louvou em sua exaltação. Depois ele parece cair numa atitude de soberba, quando expressa seu desprezo pelos que nada sabem a respeito daquela experiência, e torna-se agressivo contra as pessoas ignorantes. A seguir, ele cai em algo um tanto enfadonho e joga com as palavras aurora, áurea hora. Após a primeira fase, começa o que eu chamaria a circulação de uma espiral. Ele começa sempre com um processo escuro e descreve o que foi feito, e termina com um resultado positivo, e isso se repete. Neste ponto, estamos no meio da espiral, mas o que podemos considerar típico deste capítulo em comparação com os capítulos anteriores? Ocorre um retorno flagrante à atitude cristã oficial. No início, ele repete, inclusive literalmente, o símbolo do credo, a confissão da fé, sua versão oficial: creio em Deus Pai, etc. Por que é que ele faz isso? O que é que isso mostra?
A resposta: que ele está mais ou menos de volta a si. Sim, ele está voltando ao seu eu consciente. Está tentando retornar à sua antiga atitude consciente, ou poder-se-ia dizer que se esforça por se retirar da inundação que o afogou. E vemos aí para o que é bom um credo oficial, ou uma atitude religiosa. É um barco para o qual a pessoa pode se retirar quando os tubarões atacam. A pessoa pode ir banhar-se no inconsciente, mas se os tubarões surgem, há um barco para o qual ela pode se retirar a salvo, sendo por isso que a igreja foi comparada a um barco, ou a uma ilha, para a qual a pessoa pode se retirar quando o influxo do inconsciente fica excessivamente forte. Se disponho apenas da minha razão humana e me limito a dizer a mim mesmo para ser racional, não basta conter o influxo do inconsciente, mas manter uma crença que ainda há na consciência, isso sim é como um barco, um lugar para onde podemos nos retirar. Devemos concluir, portanto, que o nosso autor não era um herege e não duvidava do seu credo, mas, ao contrário, acreditava nele, como é de se esperar de um clérigo do século XIII. Ele era um católico verdadeiramente crente, um cristão medieval, e por conseguinte tenta agora retirar-se para sua crença. Porém, há uma mudança. Se considerarmos o texto globalmente, ele primeiro confessa que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e isso ocupa as primeiras 10 linhas da primeira página. Mas todo o resto do capítulo se refere aos efeitos do Espírito Santo. Isso é surpreendente. O Espírito Santo preenche a totalidade de um dos mais extensos capítulos de todo o livro, e o autor preocupa-se exclusivamente com seus diferentes efeitos alquímicos. Assim, toda a ênfase do seu credo é subitamente transferida para o Espírito Santo. Neste ponto, surpreendemos in flagrante, por assim dizer, o que aconteceu nessa época, isto é, nos séculos XII e XIII. Quem conhece a história do desenvolvimento espiritual do cristianismo sabe que, por essa época, apareceram por toda parte as seitas do Espírito Santo. Algumas delas eram heréticas, enquanto outras se empenharam em manter-se no seio da igreja. Mas, de repente, o Espírito Santo passou a ser a ocupação e a preocupação das pessoas. Houve muita discussão teológica e criaram-se numerosos movimentos, como os dos Irmãos do Espírito Santo, os Humilhados, os Pobres de Lyon, o Coração Leal, o Grande Coração dos Terciários, etc. E todos confessavam ser especialmente devotos da adoração e obediência ao Espírito Santo. Como se sabe, o próprio Cristo predisse na Bíblia que após sua morte Deus enviaria um Consolador, que confortaria as pessoas por ele ter abandonado a terra e por sua morte, e que aqueles que recebessem o Espírito Santo seriam capazes de fazer obras ainda maiores do que ele próprio. Por conseguinte, o Espírito Santo, desde o começo, foi um aspecto muito melindroso da imagem cristã de Deus, visto que, segundo a Bíblia, o Espírito Santo penetra diretamente no indivíduo. Já não podemos comunicar-nos diretamente com Cristo, porque ele regressou ao céu após sua ressurreição. O próprio Deus nunca desce à terra, o que não é exatamente verdadeiro, porque todos os três são um, mas agora eu estou falando como se não fossem. No entanto, de acordo com a Bíblia, supõe-se que o Espírito Santo desce repentinamente sobre os indivíduos e não sofre limitações por parte do tempo. Ouvimos as histórias de pessoas de hoje que se encontram repetidamente com Cristo, mas não podemos comunicar-nos agora com Ele, exceto por meio de visões ou orações. Por outro lado, ao longo da história, presume-se que o Espírito Santo é capaz de baixar sobre as pessoas. Isso veicula a ideia de que a pessoa é passível de ficar diretamente cheia do Espírito de Deus, ou, como certos teólogos viram com clareza, de dar até continuidade à encarnação de Deus. Oficialmente, Deus encarnou somente uma vez na pessoa de Jesus Cristo, mas por meio das ações do Espírito Santo, qualquer indivíduo da comunidade cristã pode tornar-se também um recipiente do Espírito Divino, o que seria uma encarnação de um pequeno fragmento da divindade. As conclusões de certas seitas da Idade Média, quando esses pensamentos se tornaram de repente emocionalmente tão importantes, foram deveras surpreendentes. Por exemplo,
Há uma frase de São Paulo: Ubis spiritus ibi libertas. Onde está o Espírito, isto é, o Espírito Santo em ação, aí está a liberdade. E, portanto, pensava-se que quem estivesse cheio do Espírito Santo não precisava continuar obedecendo à Igreja ou confessar-se, pois estava em ligação direta com a divindade por meio do Espírito Santo. Essa interpretação tornou-se evidentemente um perigo para a organização da Igreja. Além disso, alguns sectários afirmaram que, se uma pessoa estava cheia do Espírito Santo, podia ler as Sagradas Escrituras e entendê-las diretamente. Logo, a interpretação da Igreja deixava de ser necessária. A Bíblia podia ser entendida simbolicamente e aceita espiritualmente, isto é, de um modo simbólico. Assim, as pessoas começaram a ler a Bíblia e a interpretá-la para si mesmas. Outras seitas chegaram ao ponto de afirmar que, se alguém estava cheio do Espírito Santo, podia cometer qualquer pecado e não seria erro. O adultério, por exemplo, visto que onde está o Espírito, aí está a liberdade. Podemos imaginar que a Igreja não aprovava semelhantes interpretações e, portanto, algumas seitas do Espírito Santo foram parcialmente condenadas e até seriamente perseguidas, tendo em sua maioria de se dissolver. Elas se anteciparam, como já foi assinalado há muito tempo, ao desenvolvimento da Reforma, na qual também houve, no começo, uma tentativa de proclamar que cada indivíduo tinha o direito de se comunicar diretamente com a divindade, sem a intermediação de qualquer organização humana. Esses movimentos geralmente são conhecidos como movimentos pré-reforma, porque compartilham da ideia da comunicação individual e direta com Deus, embora sob outros aspectos fossem diferentes, é claro. Portanto, se o nosso autor, que passou por uma experiência religiosa, quer manter sua atitude cristã, terá de se referir naturalmente ao Espírito Santo, como se a situação pudesse ser salva caso ele entendesse que a sua experiência lhe havia sido comunicada pelo Espírito Santo. Por esse ângulo, ele podia ainda integrar sua experiência em seu ponto de vista consciente. Assim, ele apega-se agora, emocionalmente, a essa ideia de um fator salvador. Descreve o Espírito Santo primeiro em 3 formas de batismo: pela água, pelo sangue e pelo fogo. E descreve depois os 7 processos em que o Espírito Santo afeta a matéria. Em seguida, o texto apresenta uma surpreendente mudança, pois o Espírito Santo torna-se, de repente, uma espécie de agente químico que cozinha, limpa, purifica e torna sutil a matéria alquímica. Ele é concebido agora como uma espécie de energia, algo como o fogo ou a eletricidade, que exerce um efeito sobre a matéria. A ideia do Espírito retorna aqui à sua forma original, arquetípica, ou seja, o mana. Da história comparada da religião, sabemos que um dos mais antigos conceitos do divino em muitas religiões primitivas é o conceito de mana, mulungu, etc. A ideia de uma energia divina, que muitos etnólogos compararam a uma espécie mística de eletricidade. É algo como uma energia divina que impregna certos objetos e atinge certas pessoas. Um rei tem mana, um chefe também o tem, assim como a mulher menstruada e a que deu à luz. Uma árvore atingida por um raio também tem mana. O mana deve ser tratado sempre com respeito, ou mantendo-se longe dele por meio de tabus, ou abordando-o sob certas regras. Ele pode ser destrutivo ou positivo. Uma mulher menstruada, por exemplo, tem mana negativo e cumpre-lhe manter-se distante da tribo e dos rituais tribais durante o seu período, pois ela está carregada de eletricidade destrutiva, por assim dizer. O mana também pode ser neutro. Se o chefe de uma tribo tem mana, ele pode conceder fertilidade à tribo, ao gado e ao solo em seu domínio, ou, se for abordado de maneira irreverente, pode enfeitiçar as pessoas, fazendo-as adoecer, etc. Essa é uma ideia arquetípica. Psicologicamente, podemos dizer que isso é uma representação dos efeitos do si mesmo, ou da energia psíquica, que nesse nível não é evidenciada como uma imagem personificada de Deus, mas sim como aspecto impessoal do poder divino. Em desenvolvimentos religiosos subsequentes e, por vezes, geograficamente diferentes,
Existem outros aspectos do divino, como deuses, demônios, fantasmas ancestrais, etc., que foram mais ou menos personificados, figuras mais ou menos antropomórficas, que também representam o poder do inconsciente, mas têm uma forma e são mencionadas como se fossem, pelo menos em parte, personalidades. O clímax disso será encontrado na religião grega, na qual os deuses têm forma humana, sendo representantes dos arquétipos, e na religião judeu-cristã, na qual Deus também é concebido como um ser em forma humana, com reações semi-humanas. Na arte cristã, por exemplo, Deus geralmente é representado como um ancião de barbas brancas. Essa é a forma clássica. O aspecto de mana, o aspecto da divindade como algo semelhante ao poder não personificado, reaparece subitamente no cristianismo na forma do Espírito Santo, que é água, fogo e vento. Um vento encheu a casa. Línguas de fogo surgiram sobre as cabeças dos apóstolos no domingo de Pentecostes e também aparece no batismo como água. Portanto, a ideia arquetípica reaparece aqui na interpretação do Espírito Santo como poder impessoal, dotado de um aspecto semimaterial. É a essa ideia que o autor se apega quando descreve o Espírito Santo, de um modo muito mais singelo, como uma espécie de agência física semimaterial que age sobre a prima matéria, primeiro lavando-a e depois enchendo-a de sangue, ou seja, vivificando-a, e finalmente aquecendo-a ao fogo, o que lhe insufla vida e ressurreição. Ele amplia ainda mais essa ideia ao traçar a comparação com o nascimento de uma criança, que durante 3 meses é preservada em água, depois alimentada mais 3 meses por ar, e nos últimos 3 meses pelo fogo, até nascer. Assim, a atividade do Espírito Santo, o impacto que ele tem sobre a matéria, envolve ao mesmo tempo a geração e o nascimento, a alimentação da criança divina e a ajuda até ser dada à luz. Vemos aqui que o nosso texto é uma descrição típica de como é produzida a pedra filosofal, pois frequentemente ela é comparada ao processo total de gestação e nascimento de uma criança. É o si mesmo, nascido dentro da psique como criança divina. Também já tivemos alusões ao tema da conjunctio. É dito então, cubra-se a frialdade de um com o calor do outro. Coloque-se o masculino sobre o feminino, o calor sobre o frio. Neste ponto, a ideia da conjunctio oppositorum, a conjunção de masculino e feminino, e também uma despersonalização pela atribuição de qualidades, de modo que calor e frio são unidos, o que significaria a conjugação de poderes opostos. Uma ideia medieval generalizada afirmava que os homens eram quentes e as mulheres frias, do ponto de vista fisiológico. Depois vem uma ideia mais sutil, a de que essa conjunção de opostos significa que eles são secretamente um só, pois o fogo tende a ser extinto pelo fogo, ou tende a ser esfriado, refrigerado por seu fogo interno. Como interpretar isso psicologicamente? Isso lembra o Ouroboros. É isso, de certo modo, mas num nível mais primitivo, porque o Ouroboros é o processo natural dessa coisa, enquanto que no presente caso, ela como que brota do recipiente. Então sim, em certa medida. Mas o que diríamos que é psicologicamente? O que é o fogo? Emoção. Exatamente. Mas o que é positivo na emoção? Ela transforma, cozinha e elucida. Esse é o modo como o fogo gera luz. Se estou emocionalmente empolgada por alguma coisa, eu não posso entendê-la. Se não estou lutando emocionalmente com os meus problemas ou com alguma outra coisa, então nada acontece. Onde não há emoção, não há vida. Se temos de aprender algo de cor, e se isso não nos interessa, então não há fogo. A coisa não é registrada, mesmo que leiamos 50 vezes. Mas havendo interesse emocional, basta ler uma só vez e a coisa é apreendida. Portanto, a emoção é o veículo da consciência.
Não há progresso na consciência sem emoção. O aspecto destrutivo manifesta-se em contendas e desavenças, e então ele nos devora. A outra pessoa diz que é terrível quando damos vazão à nossa emoção destrutiva, mas se não a descarregamos, a emoção nos devora. Todos sabemos como é agradável guardar um sentimento, um afeto para nós mesmos. Se não descarregamos a nossa emoção negativa, ela simplesmente nos devora por dentro. Há um cão rosnando em nosso íntimo durante horas. Temos aqui uma alusão à emoção. Abre aspas. O fogo foi aceso na assembleia e as labaredas consumiram os ímpios da terra. Fecha aspas. É a destruição das pessoas ímpias, dos pecadores, pelo fogo. E depois é dito, ele extingue o fogo em sua própria medida interna. Psicologicamente, isso é muito revelador. As pessoas dizem repetidamente que amam ou que odeiam alguém, embora afirmem saber que isso é muito irracional. Eu não sou louco, posso me comportar e ser sensato, mas a coisa ainda persiste. O que posso fazer a respeito? Por favor, resgate-me. Para mim, não basta saber que tudo é absurdo. A resposta para isso é difícil de aceitar. O fogo tem de queimar o fogo. Uma pessoa tem de arder na emoção até que o fogo esmoreça e se equilibre. Isso é algo a que, lamentavelmente, não se pode fugir. A queima do fogo da emoção não pode ser desviada com ardis do sistema da pessoa. Não existe receita para nos livrarmos disso, que, por conseguinte, tem de ser suportado. O fogo tem de queimar até que o último elemento impuro seja consumido, que é o que todos os textos alquímicos dizem em diferentes ocasiões, em diferentes variações. E não encontramos tampouco qualquer outro meio. O fogo não pode ser estorvado, mas apenas sofrido até que arda completamente o que é mortal ou corruptível. Ou, como o texto diz de forma tão bela, até que arda aquilo que constitui a umidade corruptível, a inconsciência. E esse o significado, a aceitação do sofrimento. Se uma pessoa está inteiramente ocupada por 10.000 demônios, só lhe resta arder neles até que se acalmem e fiquem quietos. E a exigência infantil ao analista ou a qualquer outro de que ele a redima com algum tipo de estratagema reconfortante não adianta nada. Se um analista diz que pode fazer isso, ele não passa de um charlatão, pois isso não existe, e de qualquer modo seria superficial. Se ele tenta retirar os analisandos do sofrimento, isso significa que retira deles o que é mais valioso. Se um analista tenta retirar os analisandos do sofrimento, isso significa que retira deles o que é mais valioso. O consolo fácil e vulgar é um erro crasso, pois desse modo afasta-se a pessoa do calor, o lugar onde o processo de individuação ocorre. Sentar-se no inferno e aí assar é o que produz a pedra filosofal. Como diz o autor, o fogo é extinto com a sua própria medida interior. A paixão tem a sua própria medida interior. Uma libido caótica é algo que não existe, pois sabemos que o próprio inconsciente, como natureza pura, tem um equilíbrio interior. A falta de equilíbrio provém da infantilidade da atitude consciente. Se apenas seguirmos nossas próprias paixões, de acordo com suas próprias indicações, elas nunca irão muito longe. Elas conduzirão sempre à sua própria derrota. A paixão desordenada busca a derrota. As pessoas que têm uma natureza excessivamente apaixonada, uma espécie de natureza demoníaca, estão procurando amorosamente uma pessoa humana ou uma situação em relação à qual possam levar a pior, e desprezam qualquer parceiro ou situação em que sua paixão triunfe. Elas procuram instintivamente a derrota. É como se algo dentro delas soubesse que esse demônio tem de ser derrotado, sendo esse o motivo porque, se alguém for amistoso ou fraco ou compreensivo em relação a esse fogo, em nada ajudará a pessoa. De um modo geral,
Essas pessoas abandonam quem quer ajudá-las, mas não é isso que elas pretendem. O fogo da paixão procura algo que o extinga. E é por isso que a ânsia pela individuação, na medida em que é uma ânsia irrefreável natural, busca situações impossíveis. Procura o conflito, a derrota e o sofrimento, porque anseia pela sua própria transformação. Digamos que alguém é possuído por um demônio de poder. Se puder dominar as pessoas à sua volta, esse alguém não é feliz, mas permanece intranquilo. Ele domina a família toda, passa a dominar também fora de casa e na vida profissional, mas ainda continua intranquilo. Ele está realmente buscando alguém que possa derrotá-lo. Ele anseia por isso, embora não goste disso, naturalmente. É uma atitude ambígua, pois ele detesta, mas ao mesmo tempo anseia por alguém ou por alguma coisa que o domine e ponha fim ao seu poder. É muito importante saber isso no tratamento de casos de fronteira, pois tais pessoas usualmente sofrem de tremendas emoções e tentam sempre deixar que o impacto recaia todo sobre o analista, na esperança e no temor de que ele revide. É por isso que o fogo conhece sua própria medida interior. A seguir, o nosso texto diz que o espírito dissolve ou modifica o que é duro e endurece o que é fraco. Isso parece compreensível, mas como interpretá-lo? É a conjunctio entre masculino e feminino. Sim, a dureza seria o masculino. É uma conjunção de opostos. Mas como se apresentaria isso na vida, hein? Amaciar o que é duro e endurecer o que é fraco. Pergunta: isso terá algo a ver com as 4 funções? A principal função é o que é forte, e a 4ª função o que é fraco. Sim, mas a principal função nem sempre é dura. E não poderá a coisa dura ser as resistências? Sim, resistências, ou, por exemplo, uma atitude rígida em algum canto, onde a pessoa literalmente endurece, o que é uma típica reação de complexo. Quando, por exemplo, um analisando se recusa a discutir alguma coisa, isso será endurecimento e encobre uma fraqueza. Obstinação e rigidez são duras, e isso geralmente tem a ver com experiências infantis destrutivas e negativas. Por exemplo, tais pessoas deixam de considerar o amor ou este ou aquele sentimento, e no processo elas deixam de considerar a si mesmas. Elas fixam a vontade no êxito e no dinheiro, ou em alguma coisa desse gênero, e interiormente estão como que congeladas. Com muita frequência, o processo analítico consiste em suavizar as arestas duras da personalidade, que geralmente está numa constrição dolorosa. Endurecer é um sintoma de fraqueza. Portanto, solidificar o que é fraco seria uma parte do mesmo processo, pois é onde uma pessoa se sente fraca que ela endurece e fica rígida, ao passo que, onde é forte, permanece flexível. A rigidez das pessoas provém da fraqueza e do medo. O susto enrijece-as e faz com que se fechem. E por isso, ao mesmo tempo, a fraqueza tende a ser fortalecida. A fraqueza do ego ou a fraqueza dos sentimentos, ou seja lá o que for, pois há muitas fraquezas. E assim, o processo psicológico consiste, a miúde, em amaciar aquelas partes da personalidade que endureceram e simultaneamente solidificar o núcleo da personalidade, o si mesmo, e isso conjugaria os opostos de feminino e masculino. Vem então o 4º efeito, a iluminação. Isso é quando a pessoa vivencia um sentimento de compreensão, quando certos problemas se tornam claros. Ele também é chamado de processo de coloração e embranquecimento, pois as coisas tornam-se claras e o sentimento de vida volta a fluir. Então o espírito segrega o puro do impuro, de modo que todas as coisas acidentais são eliminadas, os maus odores, etc. Comentando isso alquimicamente, a pedra filosofal com frequência está rodeada de materiais estranhos que não lhe pertencem e que, portanto, têm de ser lavados ou queimados. É fato que no processo alquímico nem tudo tem de ser integrado. Nem tudo tem de ser integrado. Há algo chamado a terra maldita,
a terra damnata, ou coisas exteriores, res extrañe, res extrañe, que têm de ser rechaçadas e não integradas, têm de ser simplesmente jogadas fora. Pessoas que leram um pouco acerca da psicologia junguiana pensam frequentemente que tudo, seja o que for, faz parte do processo e deve ser integrado. Mas isso só é verdadeiro com grano Salles. É fato que nem tudo lhe pertence. Como todas as verdades psicológicas, se tudo lhe pertence sob um aspecto, nada lhe pertence sob outros aspectos. Então, o que são essas coisas exteriores que têm de ser jogadas fora? As atitudes coletivas? Sim, atitudes coletivas que estorvam o desenvolvimento do indivíduo ou a identificação com outras pessoas. Muitas pessoas não conseguem apreciar-se a si mesmas por causa da sua admiração por alguma outra pessoa e, por conseguinte, perdem a possibilidade de vir a ser elas próprias. Assim como uma serpente fixa os olhos num coelho, elas fixam os seus em outrem, ou numa ideia coletiva. E isso é algo extrínseco. Não é o que elas são. Não lhes pertence. E tais coisas não foram integradas. Os sonhos nos dirão para nos afastarmos disso, para deixar isso para lá, que não é coisa nossa, nem é da nossa conta. A individuação, portanto, significa também separação, diferenciação, o reconhecimento do que é nosso e do que não é nosso. O resto tem de ser abandonado. Libido e energia não devem ser desperdiçadas em coisas que não nos dizem respeito. Assim, pode-se afirmar que há tanto separação quanto integração. Isso seria a regeneração por meio do fogo, até que, como diz o texto, se atinge uma condição de tranquilidade, pois, quando podem abandonar ideais errados ou atitudes coletivas, as pessoas ficam subitamente apaziguadas. Ocorre nelas um súbito relaxamento e dizem: graças a Deus, sempre pensei que tinha de ser brilhante e agora descubro que não preciso sê-lo. Elas tinham simplesmente fixado a vista em alguém que era brilhante, e desse modo a pessoa é redimida do constante esforço de conseguir algo na direção errada. Todo o processo é descrito então como a transformação da terra em água, da água em ar, do ar em fogo e do fogo em terra. Aí temos a ideia clássica da circulatio, do movimento através dos 4 elementos, da repetição do processo ainda e sempre num outro nível. É a ideia clássica de circunambulação, do si mesmo através dos diferentes elementos e das diferentes formas. Ou seja, entre outras coisas, a circunambulatio, o processo de individuação através das 4 funções e das diferentes fases da vida. No processo de individuação, com muita frequência, os mesmos problemas surgem repetidamente. Eles parecem estar resolvidos, mas passado algum tempo reaparecem. Se encararmos isso negativamente, seremos desencorajados. Diremos: aí está isso de novo, a mesma velha coisa. Mas quando os examinamos mais de perto, vemos geralmente a circulatio, pois simplesmente o problema reapareceu num outro nível. Por exemplo, pode ter se convertido então num problema de sentimento. Consideremos os tipos intelectuais e intuitivos que passam muito rapidamente por um processo analítico e parecem entender muito da psicologia junguiana e entender o que está acontecendo em seu próprio íntimo. Eles assimilam muita coisa, mas isso não se tornou para eles um problema ético. O sentimento fica de fora e assim o aspecto ético é omitido, o que significa que, em seu comportamento ético no mundo, eles continuam no mesmo velho estilo, talvez de acordo com a razão ou com influência coletiva, etc. Tais pessoas falam do processo de individuação como se tivessem chegado lá, reconhecem tudo a esse respeito, o que de certo modo é inteiramente verdadeiro,
porque o assimilaram, digamos, no fogo, mas ainda não na terra. Assim, o fogo tem de se converter em água, a água em terra. E depois a coisa toda tem de ser vivida uma vez mais do começo ao fim, como um problema ético. Por vezes, essas pessoas descobrem de repente que voltaram a estaca zero, que não aprenderam sequer o ABC do problema da sombra ou coisa parecida, e declaram que agora finalmente entenderam o problema. Pois até aí só o haviam compreendido parcialmente. Isso acontece constantemente com o entendimento psicológico. Há numerosas camadas e algo sempre pode ser compreendido num nível novo e mais profundo. A pessoa entende-o como uma parte de si mesma e depois a ficha cai mais fundo ainda, por assim dizer. E a pessoa entende a mesma coisa, mas de um modo muito mais vivo e rico do que antes. E isso pode continuar indefinidamente, até que essa coisa se torne completamente real. Mesmo que sintamos que compreendemos algo, devemos ter sempre a humildade de dizer que é assim que sentimos no momento. Alguns anos depois, poderemos dizer que antes não havíamos entendido nada, mas agora sim podemos compreender o que tal coisa significava. É isso que eu acho tão bonito neste trabalho. É uma aventura que nunca chega ao fim, pois cada vez que dobramos uma esquina, abre-se um panorama completamente novo da vida. Nunca sabemos se tudo está resolvido, mesmo no caso de coisas que, de momento, sentimos que estão deslindadas. O último trecho refere-se ao espírito vivo e à espiritualização do corpo, ao processo de tornar o corpo incorpóreo e o espírito concreto. Esse é outro aspecto da Konjunktio, da conjunção dos opostos. Mais uma vez mais, há uma nuance diferente. Como interpretar isso? O corpo, a coisa material, torna-se espiritualizado e o espírito, por sua vez, torna-se concreto. O que significará isso na prática? O fim da divisão entre corpo e espírito? Sim, mas isso parece o quê? Parece ser uma atitude totalmente diferente em relação ao corpo. Em que sentido, hein? No de inclusão da experiência analítica ou espiritual na vida real. Sim. Isso seria a solidificação do espírito. Se aplicamos uma compreensão psicológica, estamos encarnando o que era espiritual. Se reconhecemos algo como correto e o colocamos em ação, isso torna-se real. E então, o que é que a outra parte envolverá, Uma atitude de consciência que se retira em parte da experiência espontânea, enquanto a olha simbolicamente. Uma espécie de espiritualização da experiência. Sim. Isso seria entender simbolicamente uma situação concreta. Se posso me manter no que disse Goethe, tudo o que é temporal é apenas um símile. Se mesmo numa situação completamente material e concreta posso ver o seu aspecto simbólico, colocando-me fora disso, então estou espiritualizando essa situação, que se torna um símile para algo psicológico. Todos os eventos exteriores da vida são, de certo modo, apenas símiles. São simples parábolas de um processo interior, simbolizações sincrônicas. Temos de olhá-los por esse ângulo para os entender e integrar. Isso significa espiritualizar o físico. E não existirá aí o perigo de, por exemplo, perder-se o gosto por um bom rosbife? Com certeza, com toda certeza. E é por isso que temos de voltar a solidificar o espírito. É preciso fazer ambas as coisas. Foi o que o mestre Zen disse, abre aspas, no início do processo, água é água, e montanhas são montanhas, e rios são rios. Fecha aspas. Esse é o gosto de um bom bife, mas para o ego isso não é bom. É preciso entrar num estado em que as montanhas já não são montanhas, os rios já não são rios e a água já não é água, o que significa que tudo isso é visto com outros tantos símiles, como outros tantos símiles. Mas no final do processo, as montanhas são novamente montanhas.
e isso envolve a ressolidificação do espírito. Ficar parado no meio do caminho, seja para um lado ou para outro, é ruim. O processo necessita de ambos os movimentos, a fim de não se tornar destrutivo. E isso é magnificamente ilustrado na alquimia. O corpo tende a ser espiritualizado e o espírito tende a ser encarnado. Ambas as coisas tendem a acontecer. O corpo tende a ser espiritualizado e o espírito tende a ser encarnado. Ambas as coisas tendem a acontecer. Vemos neste documento que estamos examinando um exemplo do que o Dr. Jung disse, isto é, que a alquimia compensa a unilateralidade da espiritualização cristã. Ela é aquele movimento subjacente que não é anticristão, mas que o contempla ao aproximar muito mais os opostos um do outro, ao trazer a vida física e outras coisas mais para o campo da observação e da atenção. Observação. Temos observado frequentemente em análise junguiana que há o perigo de intelectualização do espírito. Sim, e então ele se torna terrivelmente frágil e pouco consciente. O espírito converte-se em conceitos intelectuais e perde sua qualidade emocional e empolgante original. Então acontece exatamente isso. Esse é o grande perigo, pois nesse caso o espírito torna-se diluído e rarefeito. Pergunta: não se poderia dizer que sempre que há uma verdadeira experiência espiritual, ela deveria tornar-se manifesta? Não há deveria a esse respeito. Penso que uma real experiência espiritual sempre se manifesta. Mitos significa comunicação. Se somos dominados por uma experiência espiritual, ela mesma quer que a comuniquemos, isto é, que a manifestemos. Esse é o significado da palavra mitos. Não há experiência religiosa quando não há a necessidade de contá-la, de falar dela. Isso é natural, mas não é preciso adicionar a palavra deve. Se a experiência é verdadeira, ela tornar-se-á real. Seu fluxo natural será para a realidade. Isso foi esplendidamente ilustrado em Black Elk Speaks. Numa espécie de coma, como um menino de 9 anos, Black Elk teve uma tremenda experiência espiritual que guardou para si mesmo até contrair uma fobia de trovoada. Então ele foi a um médico curandeiro que disse: tua experiência não foi dada exclusivamente a ti, tu a deves à tua tribo. Assim ele contou à tribo suas visões e a fobia desapareceu. Eu diria que uma experiência espiritual genuína flui naturalmente para a comunicação, mas não há um deve a tal respeito. Se ela é real, manifestar-se-á involuntariamente. Mesmo que tentemos retê-la, ela fluirá à nossa revelia. E assim manifesta-se na realidade porque é real. Se temos de contar às pessoas que um sonho significa alguma coisa, que devemos agir de acordo com ele, isso já é ruim. Uma das experiências mais positivas em análise é quando um analisando traz um sonho cujo significado lhe expomos, mas sem comentário. Interpretamos simplesmente o sonho e na consulta seguinte o analisando diz: você sabe o que aconteceu? Você me deu a interpretação daquele sonho e, em consequência disso, eu fiz tal e tal coisa. Ora, nós não precisamos desempenhar o papel de governanta e dizer à pessoa que ela deve fazer o que o sonho diz. Isso não é certo. Normalmente, se uma pessoa é moralmente íntegra, isso resultará de maneira muito natural. Digamos, por exemplo, que um filho adulto ainda tente obter dinheiro da mãe e ela, sendo bondosa, seja incapaz de dizer não. E pensando que ele possa estar faminto, mande-lhe o dinheiro imediatamente. Suponhamos que essa mãe teve um sonho em que mandar dinheiro para o filho significava envenená-lo. Não precisamos dizer-lhe não mande o dinheiro, mas antes, o sonho diz que se você mandar o dinheiro, está envenenando ou castrando o seu filho. E da vez seguinte, essa mulher nos dirá que tomou a decisão de não mandar mais dinheiro para o filho. É assim que as coisas se passam, se as pessoas são moralmente íntegras, e isso é promissor. Tive alguns casos em que pensei que não havia praticamente esperança alguma, casos horríveis. Mas se as pessoas possuíam essa qualidade, eu tinha certeza de que elas sairiam das dificuldades e até rapidamente. Essa espécie de integridade moral, de candura que diz apenas sim, acelera tudo. Diz a Bíblia que tua comunicação seja sim, sim, e não, não. Tais pessoas são moralmente íntegras.
O oposto seriam aquelas pessoas que compreendem, abanam a cabeça a tudo que se diz, mas só Deus sabe quantos choques elétricos são precisos de dentro e de fora antes que elas se apercebam de que têm que fazer alguma coisa a respeito. As mães dizem que sabem que não devem sugar seus filhos, mas nunca pensam em mudar o comportamento. Nem se percebem do que estão fazendo. Soube outro dia por uma filha que a sua mãe lhe telefonara 3 vezes num domingo, dizendo-lhe que deveria ir à sua casa imediatamente. Essa mesma mãe jurou-me na sessão analítica que nunca fizera quaisquer exigências à filha e que lhe dava completa liberdade. Ela me falou diretamente nos olhos e jurou que não fazia imposições. O que a filha me contara havia sido uma confidência, de modo que não pude fazer uso desse exemplo ilustrativo. Fiquei furiosa, mas nada podia fazer. Eu disse: "Você tem certeza disso?" E ela respondeu: "Sim, certeza absoluta." Nesses casos, o espírito nunca se materializa. Tais pessoas podem fazer análise por anos a fio, e o resultado é absolutamente nulo. Podem falar sobre psicologia junguiana como se soubessem tudo a respeito, mas não ocorre mudança alguma. Omitirei a parábola seguinte e tratarei da que se ocupa do credo filosófico baseado no número 3 e que dá continuidade à tendência manifestada no capítulo anterior, isto é, uma confissão da imagem trinitária de Deus. Existem 3 efeitos do Espírito Santo, 3 fases do trabalho alquímico, etc. 3 vezes 3 meses a criança está no ventre. E depois apresenta-se o simbolismo de um processo cétuplo que, de um certo modo, é muito semelhante ao processo anterior, como o nascimento da criança, a circulação através dos elementos, os efeitos do Espírito Santo, etc., como temas principais. E o capítulo seguinte é a 5ª parábola, a casa do tesouro que a sabedoria constrói sobre a rocha. Conhecemos o famoso símile em São Mateus acerca da casa construída sobre a areia e a da construída sobre a rocha. E também sabemos que em Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 5, há o símile de que a sabedoria construiu sua casa sobre 7 pilares, etc., e convidou os israelitas a comerem aí. Abre aspas. A sabedoria construiu uma casa, e os que nela entram serão abençoados e encontrarão alimento espiritual, de acordo com o testemunho do profeta. Inebriar-se-ão com a superabundância de tua casa, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Bem-aventurados os que residem na tua casa. Pede e ser-te-á dado. Busca e acharás. Bate e para ti será aberta. A sabedoria grita nos portões e diz: "Vede, estou ante a porta e bato. Se algum homem escuta minha voz e abre a porta, eu virei até ele e cearei com ele, e ele comigo." Quão grande é a plenitude de doçura que guardas escondida para os que entram nesta casa. Uma doçura que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem. Os que abrem esta casa terão a santidade e a plenitude dos dias, pois ela está construída sobre uma sólida rocha, a qual só será dividida pelo sangue do bode, ou quando golpeada 3 vezes pela vara de Moisés, quando a água tiver jorrado abundantemente, e a congregação bebido, e suas bestas também. Fecha aspas. Vemos aqui que isso constitui a solidificação do que é fraco. A rocha significa a firmeza da personalidade, o que resulta de um longo processo de assimilação do inconsciente. Se uma pessoa vivenciou por tempo suficientemente longo esses grandes altos e baixos acarretados pelo encontro com o inconsciente, forma-se então lentamente um núcleo inabalável. Penso que mesmo uma cura ou um desenvolvimento psicológico, que é a mesma coisa, não muda o conflito nem sana o problema. O que realmente muda é a capacidade de o enfrentar melhor. E esse é o verdadeiro desenvolvimento. Por vezes, a situação exterior pode permanecer inalterada, ou certas dificuldades no caráter, aquilo a que chamamos neuroses de caráter, ainda subsistem em certa medida. Se, por exemplo, alguém possui um temperamento apaixonado ou uma tendência para a depressão, isso continua geralmente por muito tempo.
Levará pelo menos 20 anos para educar isso de modo a abandonar o sistema. Isso não pode ser mudado de repente, pois está enraizado na natureza da pessoa. Mas o primeiro passo consiste em ser capaz de enfrentar melhor a situação, em não ser dissolvido por ela, em estar desprendido e ter um ponto de vista. Saber que isso é a fraqueza pessoal a que não se pretende ceder e que isso passará. O primeiro passo é que a pessoa já não se identifica com os seus próprios pontos loucos. Por exemplo, se um paranoico diz: acredito, mas me desculpe, talvez a coisa não seja assim. Isso mostra que ele tem agora algo como uma rocha atrás do seu sistema paranoide. Embora ele ainda não se tenha livrado de sua fantasia, pelo menos é capaz de dizer que talvez esteja imaginando isso. Esse é o começo da formação da Terra sólida. Fora do conflito, algo escapou ao demônio. Ou se alguém sempre foi arrebatado pelo ânimos, ou por alguma emoção, e começam a ocorrer períodos em que se mostra sensato, mesmo que depois a pessoa ainda recaia na possessão apaixonada. Esses momentos significam, não obstante, o começo da formação da rocha interior. O pequeno fragmento de terreno sólido em que a pessoa se firmou torna-se cada vez mais forte e lentamente converte-se em algo sólido, de modo que ela sente cada vez mais que, aconteça o que acontecer, aquilo provavelmente não voltará a ser destruído. Podemos descrever isso de um modo mais pessimista, mas ainda é a mesma coisa positiva. A pessoa sofreu tanto ou caiu tão profundamente em seu próprio inferno que, graças a Deus, não poderá cair mais fundo ainda, o que confere certa sensação de segurança. Se a pessoa tocou o fundo do inferno, nada existe mais abaixo. E aí é onde começa a rocha sólida. Ou uma pessoa pode chegar e dizer que sempre teve medo de enlouquecer, mas tendo chegado aos 40 anos sem que isso tenha ocorrido, o mais provável é que não aconteça agora. Se diz isso, podemos geralmente concordar sem pruridos de consciência. Se chegou até aí sem quebrar, então é pouco provável que isso venha a acontecer, a ocorrer, pois algo coagulou dentro da pessoa e tornou-se sólido. E apoiada nisso, de acordo com o objetivo do trabalho, ela pode retirar-se para a casa interior da sabedoria, que está edificada sobre uma rocha e é inabalável. O texto fala até em eternidade. Poderíamos indagar se isso não será endurecimento, e se não é, uma vez mais, rigidez. Não seria tornar-se imune? Mas a resposta é não, pois de tal rocha flui a água da vida. Essa é a rocha da qual Moisés, por um milagre, obteve a água da vida. É uma rocha que também é um poço e, portanto, é a coisa mais líquida que existe e o oposto da rigidez e do endurecimento. Isso significa ser flexível, mas inabalável, sendo por este motivo que o Dr. Jung afirma que o processo de individuação, se decorre inconscientemente, torna o indivíduo cruel e duro para com os seus semelhantes. Mas, se for um processo consciente, então leva à pedra filosofal. Não ao endurecimento da personalidade, mas à firmeza, na acepção positiva da palavra. O indivíduo já não é mais facilmente dissociado e arrebatado pela emoção, perdendo seu próprio ponto de vista por meio da pressão coletiva, etc. Mas isso não significaria um endurecimento que não possa ser influenciado. É isso provavelmente o que se deve entender pela rocha sobre a qual a Casa da Sabedoria está construída. Nela ocorre, como diz o texto, a visão da plenitude do Sol e da Lua. Isso se refere ao tema de que, nessa casa, ocorre a conjunctio, que também é mencionada, portanto, como o recipiente alquímico. A casa onde o Sol e a Lua se unem. No capítulo que estamos analisando, a casa está construída sobre 14 pilares, que simbolizam as 14 qualidades que o alquimista deve possuir. As qualidades não são apenas éticas, mas incluem toda a espécie de suposições sobre o que o ser humano deve ter. Saúde, humildade, santidade. Pela descrição, o termo significa aparentemente integridade ou pureza. Castidade, virtude, eficácia ou eficiência. Conduta vitoriosa, ser capaz de triunfar. Uma fé na capacidade de confiar e de compreender as qualidades espirituais que não podem ser vistas. Fé, esperança. Uma das piores coisas no trabalho interior é a desesperança. É terrível quando as pessoas renunciam e declaram que se sentem impotentes.
Esse é um dos discos do gramofone do Animus. Caridade, compaixão, bondade, uma espécie de benevolência. Paciência, que é muito importante. Moderação, um equilíbrio entre os opostos. Disciplina ou discernimento. E obediência. Saúde, humildade, santidade, castidade, virtude, conduta vitoriosa, fé, esperança, caridade, compaixão, bondade, paciência, moderação, discernimento, disciplina e obediência. A esse respeito, é dito que a 14ª pedra ou pilar é a temperança. Temperantia, significando um temperamento equilibrado, sobre o qual se declara que ele alimenta e mantém as pessoas em saúde. Porque quando os elementos estão em um estado de equilíbrio, a alma se compraz em viver no corpo. Mas quando os elementos conflitam, isso não acontece. Por conseguinte, o equilíbrio é a mistura correta dos elementos, de calor e frio, de seco e úmido, de modo que um não exceda o outro, sendo por isso que os filósofos disseram para cuidar-se de que o mistério não se evapore e o ácido não se converta em vapor. Preste-se atenção para não queimar o rei e a rainha com excesso de fogo. O processo interior pode ser levado ao excesso com fogo demais, como acontece com os que batalham após o processo de individuação. Tais pessoas dizem que não podem ir a uma festa, por exemplo, porque tenho de ficar em casa e fazer minhas mandalas. É o desejo de forçar o processo. Mas ninguém pode forçar um processo de crescimento. E bobagem sacudir um carvalho pequenino, intimando que cresça mais rapidamente, pois isso é contra a natureza. É bobagem sacudir um carvalho pequenino, intimando-o a que cresça mais rapidamente, pois isso é ir contra a natureza. Será preferível regá-lo e pôr algum esterco em suas raízes. Há coisas no processo interior que não podem ser aceleradas e não adianta ficar impaciente. Assim, a instrução para não queimar o rei e a rainha significa não tentar forçar a conjunctio interna. Não forçar a conjunção interna. Nisso existe sempre o ego. Trata-se de uma atitude sôfrega, imatura, que naturalmente leva à coisa errada. E, portanto, os alquimistas fazem sempre essa advertência a respeito de não aquecer excessivamente o processo. Alguns recomendam até que nunca se deve usar um calor superior ao do esterco fresco de cavalo, que deve ser aproximadamente a temperatura do corpo humano. A temperatura do interior de uma criatura de sangue quente. A temperatura deve ser adequada ao ser humano e tudo o que for extra modum, como diz o texto, além da medida, está errado. Até mesmo o bem, se for além da medida, é um erro. Tudo o que contém a ênfase de um impulso infantil está errado. Pode ser sentido e sabemos que não levará a nada, mesmo que a intenção seja boa. Essas são as pedras da casa da sabedoria. A 6ª parábola é sobre o céu e a terra, e a situação dos elementos, e temos aqui um mito cosmogônico. A parábola descreve o nascimento de todo o cosmo. Psicologicamente, descreve aquilo que os alquimistas chamam de união do mundo cósmico, o que significa ir além do microcosmo do ser humano e estar aberto para a própria vida, em si mesma. Estar relacionado com a vida em seu todo, mediante a observação do processo de sincronicidade. Até a mais elevada e mais importante ocupação ligada ao desenvolvimento interior de uma pessoa tem uma qualidade narcisista, e assim tem de ser. Durante algum tempo, a pessoa tende a estar encerrada no recipiente e cuidar dos seus próprios assuntos, e, em certa medida, não se abrir para a vida durante esse período. Isso é inevitável e necessário. Mas no estado agora descrito, toda a natureza do cosmo volta a ser incluída, e isso é a relação com Deus. A última parábola é um diálogo entre o amado e a noiva. Abre aspas. Volta-te para mim com todo o teu coração, e não me rejeites porque sou negra, pois o sol roubou minha cor e o abismo cobriu minha face. A terra está contaminada em meus trabalhos,
As trevas se espalharam por toda a terra. Eu estou no fundo do abismo e minha substância ainda não foi aberta. Choro desde o abismo e das profundezas da terra. Ergo minha voz para todos os que passam. Ouvi-me, olhai-me, se houver alguém igual a mim. A ele darei a estrela da manhã. Eis que aguardei em meu divã a noite toda alguém que me consolasse. E ninguém encontrei. Chamei e ninguém me respondeu. Fecha aspas. Como se vê, o autor novamente começa aqui com a mais profunda depressão. Abre aspas. Ressuscitarei e irei à cidade, e buscarei nas alamedas e ruas se posso encontrar uma virgem casta, bela de rosto e de corpo, e mais belamente trajada, que role para um lado a pedra do meu túmulo, e me dê penas como a pomba, e com ela voarei para o céu. E dir-lhe-ei que vivo agora em eternidade, e repousarei nela, pois ela ficará à minha direita vestida num manto dourado. Escuta, minha filha, inclina teu ouvido para mim e ouve minha prece, pois com todo o meu coração ansiei por tua beleza. Fecha aspas. É um noivo chamando de seu túmulo. Ele quer ser ressuscitado. Está sepultado em seu túmulo e agora clama por sua noiva, que é um ser semelhante a um pássaro, tem penas e voa. Assim, ela é um fantasma, um ser espiritual. Abre aspas. Eu falei em minha língua, conta-me o meu fim e o número de meus dias, pois circunscreveste meus dias, e minha substância nada é diante de ti. És aquela que entrará em meu ouvido, que entrará em meu corpo e que me vestirá com um manto púrpura, e depois apresentar-me-ei como um noivo saindo de sua câmara, pois tu me ornamentarás com pedras preciosas e me vestirás com as roupagens da felicidade. Fecha aspas. Entrar no ouvido é algo muito estranho. É uma alusão a certas teorias medievais, segundo as quais Cristo foi concebido através da orelha da Virgem Maria. O anjo da Anunciação apareceu e disse-lhe que ela conceberia e daria à luz uma criança. Alguns teólogos entenderam que isso significava que Cristo fora sobrenaturalmente concebido pela palavra que penetrou no ouvido da Virgem, e isso foi chamado a conceptio per aurem, a concepção pelo ouvido. Existe um noivo morto no abismo, um desespero no túmulo, e agora ele clama pela noiva que voa com asas pelo céu. Primeiro, ela abrirá o túmulo dele, e depois entrará em seu ouvido. Depois ele ressuscitará, e ela lhe dará uma roupagem de ressurreição e júbilo. Vemos aqui muito claramente que se trata de um processo interno da conjunção, a união com a ânima. Ela entra através do ouvido, é entendida e integrada, e isso emana como uma nova atitude. Em termos alquímicos, isso é o começo do rubedo. Em primeiro lugar, a unigredo, ou escuridão. Depois a brancura, albedo. Agora começa o rubedo, o estado vermelho, sendo por isso que o noivo recebe uma vestimenta vermelha. O problema é o seguinte: quem é o noivo? Aqui ele é comparado ao próprio Cristo, pois as palavras sairei da câmara como um noivo aludem a Cristo. Ao mesmo tempo, é claramente o autor. Temos de novo aqui uma descrição do processo da conjunção em que o autor está envolvido com sua parte divina, uma expressão genuína da experiência do que Jung chama vir a ser como Cristo. Aqui, o próprio indivíduo torna-se um filho de Deus e, portanto, um noivo da sabedoria de Deus. Trata-se de uma união mística com a divindade, e a divindade, como veremos, é feminina. Ele implora que ela lhe diga quem ela é, para que todos possam conhecê-la, e então ela replica, abre aspas, escutem todas as nações, percebam com seus ouvidos, o meu noivo vermelho falou. Ele pediu e recebeu. Sou a flor do campo e o lírio dos vales, sou a mãe do amor belo,
do reconhecimento virtuoso e da santa esperança. Sou a vinha fértil que produz o fruto de doce aroma, e minhas flores são as flores da honra e da beleza. Sou o leito do meu amado, em redor do qual estão 60 heróis, portando suas espadas à ilharga contra os horrores da noite. Sou bela e imaculada. Olho pela janela e vejo meu bem-amado através da rótula. Feri seu coração com um de meus olhos e com um cabelo no meu pescoço. Sou a fragrância das unções. Sou a mirra escolhida. Sou a mais arguta entre as virgens que surgem como a aurora, escolhida como o sol e bela como a lua, sem menção do que está dentro. Sou como os grandes cedros e ciprestes no Monte Sião. Sou a coroa com que o meu noivo será coroado no dia de seus esponsais e de seu júbilo, pois meu nome é como o óleo derramado. Sou a vinha eleita para onde o Senhor enviou trabalhadores a cada hora do dia. Sou a terra prometida em que os filósofos semearam seu ouro e sua prata. Se este grão não cai em mim e morre, então não produzirá o tríplice fruto. Sou o pão de que os pobres comerão até o fim do mundo e nunca terão fome de novo. Fecha aspas. E então vêm as palavras de Deus, como na Bíblia, nas quais é completamente manifesto que esse ser feminino é Deus. Abre aspas. Dou e nada exijo em troca. Dou pasto e nunca falto. Dou segurança e nunca tenho medo. Que mais direi ao meu amado? Sou a mediadora entre os elementos que se interpõem entre um e o outro. O que é quente eu esfrio, o que é seco eu umedeço, e vice-versa. Sou o fim e meu amado é o começo. Sou o trabalho integral e a ciência está toda escondida em mim. Sou a lei no sacerdote, a palavra no profeta, o conselho no sábio. Fecha aspas. E agora há de novo uma citação das palavras de Deus, tal como na Bíblia, abre aspas. Faço viver e faço morrer. Não há quem possa eximir-se de mim. Ofereço minha boca ao meu amado e ele me beija. Ele e eu somos um. Quem pode separar-nos de nosso amor? Ninguém em comprimento ou largura, pois o nosso amor é mais forte do que a morte. Fecha aspas. Depois ele responde, abre aspas. Ó minha amada noiva, tua voz soa em meus ouvidos e é doce. Tu és bela. Vem agora, minha amada, saiamos para o campo e moremos nas aldeias. Levantar-nos-emos cedo, pois a noite há muito se extinguiu e o dia está próximo. Veremos se tua vinha floresceu e deu fruto. Aí me darás teu amor, e para ti preservei antigos e novos frutos. Saboreá-los-emos enquanto somos jovens. Encher-nos-emos de vinho e ungüentos, e não haverá flor que não ponhamos em nossa coroa, primeiro lírios, e depois rosas, antes que estiolem. Fecha aspas. Isso é muito significativo, pois tudo é extraído da Bíblia, onde são os pecadores que falam. Na Bíblia, os pecadores, os idiotas, os imbecis e aqueles que são rejeitados por Deus dizem: saiamos para os campos, etc. E aqui a noiva e o noivo dizem o mesmo na conjunção. Um dos monges que copiou o texto sentiu-se tão dominado pelo prazer da tarefa que, quando chegou à parte sobre o passeio pelo prado colhendo flores, em vez de traduzir pratum, prado, ele escreveu: não há peccatum que não colheremos. Não há pecado que não colheremos. O pobre frade usou a palavra peccatum, pecado, em vez de pratum, prado. Algo que na estenografia medieval podia acontecer muito facilmente. Ele cometeu um erro complexo. Para alguém que conhece a Bíblia, seria muito chocante se o noivo e a noiva citassem as palavras dos pecadores do mundo.
Em que estaria esse homem pensando quando escreveu isso? Abre aspas. Ninguém será excluído da nossa felicidade. Viveremos numa união de amor eterno e diremos como é bom e delicioso viver dois em um. Portanto, construiremos 3 tendas, uma para mim, uma para ti e a terceira para os nossos filhos, pois uma corda tríplice não será quebrada. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito da doutrina diz aos filhos da disciplina da união do amante e da amada. Pois ele semeou sua semente, da qual o tríplice fruto amadurecerá, e sobre o qual o autor das 3 palavras diz: são as 3 palavras preciosas em que toda a ciência está escondida, e que será dada aos devotos, a saber, aos pobres, do primeiro ao último homem. Fecha aspas. Essas últimas palavras aludem a uma tradição secreta que só entre os iniciados pode ser transmitida, isto é, a tradição dessa união de amor. As 3 tendas são uma alusão ao anúncio do Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 e 3, de que Deus viverá numa tenda, o tabernáculo, com o homem na terra. Abre aspas. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e o próprio Deus estará com eles. Fecha aspas. Vemos assim a conjunktio terminar aqui com uma encarnação da divindade. É Deus descendo para o ser humano. Foi isso que Jung formulou ao dizer que o que é visto do ângulo humano como sendo o processo de individuação é visto pelo ângulo da imagem de Deus como um processo de encarnação.